Boa tarde a todos. Que Jesus continue nos envolvendo em sua paz. Eu creio que todos os amigos aqui têm o hábito salutar de ler e refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Afinal de contas, no modelo religioso que nós aprendemos, independente da religião que abraçamos, desde pequeno nossos pais nos ensinam a estudar o Evangelho ou nos ensinam máximas evangélicas. E a gente fica pensando, né? Por que disso? Como é que isso começou? Como é que é essa nossa ligação com o Criador? Remontando à própria vida de Jesus, nós vamos perceber que ele mesmo tinha uma preocupação muito grande de ensinar as pessoas a se pôr em comunicação com o Criador. Em diversas passagens ele fala sobre isso, porque ao tempo em que Jesus esteve na terra, vivendo entre nós, a maneira como as pessoas oravam, ou a relação das pessoas com a divindade, era um pouco diferente da de hoje. Embora, se a gente for analisar no fundo, tem muitos traços, muitas semelhanças. Naquela época havia uma relação de troca. Os judeus, eles tinham uma preocupação muito grande em seguir aquele formalismo religioso, cumprindo todas as prescrições deixadas por Moisés. O tal do jejum, a maneira de orar, a hora, o dia de ir ao templo, uma série de rituais que eles tinham que seguir. E achavam que fazendo isso, Deus os recompensaria. Ainda hoje, muita gente estabelece uma relação de troca com Deus. Ora, esperando receber alguma coisa em troca. Por isso, a gente nota Jesus educando as pessoas, ensinando as pessoas a orar. Esse tema é tão importante que Allan Kardec dedicou 3 capítulos especificamente sobre a prece e um quarto ainda, como ele dá mais uma passada. Nós vamos ver no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Buscai e Achareis. Ali, Allan Kardec analisa algumas passagens de Jesus sobre essa relação nossa com a divindade, quando nós pedimos, mas nós temos a necessidade de fazer a nossa parte, de nos ajudar. No capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a questão das preces pagas, que é quando nós delegamos a outrem o trabalho de orar por nós. No capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis, ele ensina efetivamente como orar, trazendo algumas passagens do Novo Testamento, onde Jesus textualmente diz como deve ser a nossa atitude ao orar. E por fim, no capítulo 28, Allan Kardec traz uma coletânea de preces espíritas, com modelos para aquelas pessoas que têm dificuldade de articular o pensamento de uma forma lógica e racional, para que as pessoas possam então, seguindo aquele modelo, dar o seu colorido pessoal e conseguir orar e ficar tranquilo. Então nós vemos que é um assunto deveras importante. Então eu queria começar aqui, trazendo lá do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, quando Jesus diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. Dava para a gente ficar refletindo só sobre esse trecho, e tem muita coisa para pensar. Mas o que nós queremos destacar aqui é o seguinte: quando ele fala buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ele está dizendo que nós temos que ter uma postura ativa nessa relação com a divindade. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer por merecer. Batei e abrir-se-vos-á, ou buscai e achareis, equivale a dizer assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Faça a tua parte e Deus te ajudará. Eu tenho que me mexer. Se eu ficar em casa rezando de braço cruzado lá, mas não faço nada, estou desempregado. Oh Deus, me manda um emprego, mas eu não mando currículo para ninguém, não faço nenhum curso de aperfeiçoamento, eu não me mexo. Como que eu quero que Deus me ajude? Então, a gente tem que fazer a parte da gente. É bem nesse sentido que Jesus chama a atenção. Tem uma outra coisa curiosa.
No Evangelho de Mateus, também no capítulo 6, versículos 7 a 8, Jesus diz assim: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Esse trecho, Jesus está falando não pedir muitos com muitas palavras, não precisa ficar repetindo, gritando, batendo a cabeça na parede, não precisa disso. E aqui a gente puxa esse trecho para fazer uma ligação com outro raciocínio. Tem gente que diz assim: ora, Deus não é onisciente, Ele não sabe tudo. Se Ele sabe tudo, Ele sabe do que eu preciso. Ele não é onipresente, não está em todo lugar, então Ele está ao meu lado quando eu estou precisando, não é? Ele não é soberanamente justo, se Ele é justo, Ele vai dar exatamente o que eu preciso, e por aí vai. Então, se nós pegarmos todos os atributos da divindade, soberana justiça, soberana bondade, sabedoria absoluta, onipresença, onisciência, algumas pessoas falam: mas então se Deus sabe, eu não preciso pedir, porque Ele está, na hora que eu estou num aperto, Ele sabe que eu estou num aperto, para que eu vou pedir? Ademais, se o próprio Jesus, que Ele sabe muito antes que eu perceba, Ele já sabe que eu preciso, para que eu vou pedir? Ora, é um raciocínio interessante esse, mas não é válido, porque o próprio Jesus diz: peça, bata na porta, busca, e você vai encontrar. É uma atitude de humildade, e eu reconhecer que eu sou pequeno, pedir ajuda. Se bem que também a gente, às vezes nós não percebemos como é que a divindade age, como é que ela nos socorre. Muitas vezes o socorro vem de uma forma que nós não esperamos, mas com certeza, quando Ele fala que tudo que nós pedirmos na prece nós obteremos, isso dá a certeza de que se eu fizer a minha parte, vai acontecer. Eu quero até pegar aqui para ilustrar, vou pedir licença de vocês para passar uma reportagem televisiva sobre a luta de um cidadão com a doença do seu filho, ok? É bem interessante, são 10 minutos, mas vale a pena para a gente refletir. O que você seria capaz de fazer para salvar a vida do filho? No Paraná, um engenheiro mecânico abandonou tudo e luta há 16 anos para curar o filho vítima de uma doença rara. O engenheiro criou até um remédio, Paulo, e o resultado do tratamento pode ser um marco na história da medicina. Vitor tem 21 anos e a idade mental de uma criança de 2 anos. Ele só consegue caminhar assim, amparado pelo pai. Já está melhorando, né? Já está esquentando, né? A dificuldade para caminhar é enorme, mas hoje cada passo representa um avanço extraordinário para quem já esteve paralisado numa cama. As fotos que a irmã mais nova de Vitor olha mostram um menino saudável e alegre. Vitor foi assim até a idade de 4 anos e meio. Aos poucos, ele começou a demonstrar que algo não ia bem. As quedas se tornaram frequentes, os músculos se enrijeceram e a coordenação motora não era a mesma. Vitor já tinha dificuldades até para falar, mas ainda conseguiu pedir socorro aos pais. Entre os 5 e 7 anos, assim, ele chegava da escola e falava: mãe, eu sou diferente, você cuida de mim? Eu sou seu filho, você vai cuidar de mim? Ele dizia. Parecia que ele sabia o estado que ele ia ficar. Mas a gente não imaginava, né, que ia chegar nesse ponto. Quando Vitor ficou doente, o seu Adolfo fez o que qualquer pai faria. Levou o filho a vários hospitais, consultou inúmeros médicos, mas ninguém conseguia descobrir qual era a doença. Seu Adolfo, então, procurou um especialista na Argentina e foi lá que ele recebeu este diagnóstico. Vitor era portador de gangliosidose, uma doença rara, incurável e fatal. A gangliosidose é uma doença genética causada pela falta de uma enzima fundamental para o funcionamento dos neurônios. Lentamente, as células do cérebro entram em colapso e o corpo sente os efeitos. Os sintomas principais são relacionados ao funcionamento do sistema nervoso. Então, pode existir uma
piora, uma deterioração do desenvolvimento. Então, uma criança que andava, que falava, começa lentamente a ter perdas. E isso vai se agravando ao longo do tempo. Descoberta a doença, era hora de procurar os remédios, mas não existiam remédios. Os médicos disseram que Vitor tinha poucos meses de vida. E eu perguntei, e tempo? Ele falou, não sou Deus para te dar tempo, mas vou te dar um chute, 6, 8 meses. Aí estava dirigindo de volta para ir no acostamento e tomei a decisão, daqui para frente, minha vida vai se dedicar para tentar salvar a vida dele, né? Para se dedicar ao filho, seu Adolfo saiu do emprego, vendeu o carro, juntou todo o dinheiro que tinha e começou uma busca desesperada por um remédio que não existia. Eu tinha um bom patrimônio, eu tinha um bom emprego, eu ganhava muito bem. Eu estava a um passo de assumir diretoria de empresas. De repente jogo tudo isso fora. Durante um ano inteiro, seu Adolfo fez este percurso, da casa dele até a Biblioteca de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Foi aqui que o engenheiro mecânico começou a descobrir aquilo que nenhum laboratório do mundo tinha conseguido, a fórmula de um remédio que pudesse salvar o filho dele. O pai, em busca de respostas, se transformou em pesquisador. Seu Adolfo leu todos os livros e revistas sobre doenças degenerativas. A funcionária da biblioteca lembra da dedicação de seu Adolfo. O carinho, o amor, né? Essa busca de poder realmente salvar a vida de um filho. Então isso foi que me marcou bastante. Seu Adolfo mergulhou no mundo da ciência, da medicina, da neurologia. Mas a procura pela fórmula durou muito mais tempo do que ele imaginava e a resposta veio por acaso. Entrei em desespero, chorando no meio das prateleiras, peguei no pé de Deus, né? E uma voz falou dentro de mim, ó, pega esse livro. E eu peguei aquele livro, sentei na mesa e fui folheando o livro, estava ali a descrição da doença de Tay-Sachs. Como o processo é o mesmo, eu pude entender o processo da doença. E aí eu fui estudar enzimologia. Através do estudo, o pai de Vitor chegou ao remédio. Pequenos comprimidos preparados em farmácias homeopáticas. A fórmula é simples. O princípio ativo são as enzimas que o organismo de Vitor tinha deixado de produzir. Se eu coloco a enzima dentro do meu corpo, eu estou colocando uma enzima que eu não tenho. Estou suprindo o metabolismo do meu corpo. Então eu estimulo o meu corpo a produzir a própria enzima, através da enzima que eu tomo. Depois de 6 meses de tratamento com o remédio produzido pelo pai, Vitor começou a dar sinais de melhora. A rigidez muscular foi cedendo, né? A percepção dele das coisas ao redor foi aumentando, né? Ele não tinha expressão facial, ele começou a ter expressão facial, começou a voltar a sorrir, começou a voltar a sentir dor. A doença de Vitor estacionou e surpreende até a ciência. Os relatos médicos indicam que portadores de gangliosidose, do tipo da que Vitor tem, vivem no máximo até os 10 anos de idade. Vitor já viveu mais que o dobro, graças ao pai, que alguns chamam de herói. Eu sempre digo que o herói é o Vitor, porque Vitor sempre lutou todo dia pela vida. Uma história parecida já foi contada no cinema. O filme O Olho de Lorenzo mostra o drama de um menino de 5 anos com uma doença terminal rara. Desiludidos com os médicos, os pais do pequeno Lorenzo também saem em busca de um remédio. Uma história de determinação e esperança. Vamos, Lorenzo. Na vida real, a busca por um remédio e a dedicação exclusiva ao filho custaram caro à família Guide. Todo o tratamento ficou em torno de R$150 mil. Cheio de dívidas, seu Adolfo deixou de pagar as prestações da casa financiada pelo sistema financeiro da habitação. Por causa da inadimplência, a casa foi tomada pelo banco e levada a leilão. Sem dinheiro e sem outro lugar para morar, seu Adolfo entrou com uma ação contra o banco pedindo a revisão dos valores do financiamento.
Ao mesmo tempo em que cuidava do filho, o pai de Vitor começava uma outra batalha, dessa vez na justiça, para manter o único patrimônio da família. O processo se arrastou por quase 9 anos e nesse período a dívida pulou de 24 mil para quase 120 mil reais. Seu Adolfo então foi convocado para uma audiência de conciliação na Justiça Federal. E foi neste ambiente frio, onde são discutidos aspectos financeiros e jurídicos, que a história de seu Adolfo comoveu advogados e juízes. Se vocês me permitirem, eu queria contar por que eu cheguei nessa situação. E contou todo o drama, todo. E aí acho que nós com certeza estávamos com aquela cara assim de, né? Pegou todo mundo de surpresa e ele disse assim, olha, eu não quero, vocês não precisam nem ficar com pena de mim, porque eu posso afirmar que esse menino veio só para melhorar minha vida. Aí ele já pegou todo mundo. Numa segunda audiência, o valor da dívida foi reduzido para R$ 48.500. Ainda assim, um valor alto demais para a família que tinha perdido tudo para salvar o filho. O drama de Vitor e seu Adolfo comoveu também a juíza federal Anne Carina Costa, responsável pelo processo. Foi dela a ideia de usar um fundo pecuniário para ajudar na luta de seu Adolfo. São valores recolhidos, né, de pessoas que foram condenadas pela prática de um crime, né? E esses valores são recolhidos e ficam numa conta judicial e o juiz criminal faz a distribuição desses valores a entidades sociais que estão cadastradas perante o juízo. Numa decisão inédita, a Justiça do Paraná determinou que o dinheiro fosse usado para quitar a dívida. A luta que ele teve pelo filho, pela vida, pelo diagnóstico da doença, depois pela busca, né, da cura, o fato dele não ter se conformado com o diagnóstico de que o filho realmente iria, né, morrer em pouco tempo, né? E em nenhum momento ele se colocou também como vítima da situação. Ele demonstrou uma força muito grande. A batalha de seu Adolfo ainda não terminou. Cada dia é uma nova luta para preservar a qualidade de vida do filho. No café da manhã, os passos que Vitor tenta reaprender, a simples presença do filho. Pequenas recompensas que fazem a luta de seu Adolfo valer a pena. Tem dia que eu brigo, tem dia que eu subo pelas paredes e ele sorri, para que eu me acalme. Ou então ele vem, com todo esforço, dificuldade, ele me faz um carinho. Então, que pai que não dá a vida pelo filho. Comovente, né? Quando eu assisti essa reportagem pela primeira vez, eu fiquei me perguntando o que eu faria se meu filho fosse diagnosticado com uma esclerose lateral amiotrófica, com uma esclerose múltipla, com uma gangliosidose. E aí na minha cabeça a resposta foi o seguinte: possivelmente ele ia dizer assim, é karma, está resgatando dívida de outras vidas, e ia assistir o meu filho desencarnar, possivelmente. Não é uma reação natural? Quem vai atrás? Então o esforço desse senhor, seu Adolfo, é comovente, é tocante, porque percebam, meus amigos, isso é uma doença grave, não tem cura. Os maiores laboratórios do mundo não descobriram a doença para ela. Talvez porque, como não acontece tanto, né, não vale a pena eles gastar dinheiro pesquisando. Só que aí quem tem, morre. E esse pai não desiste, vai atrás. Ele era engenheiro mecânico, não entendia nada de química, nem de farmácia, nem de neurologia. E ele vai atrás, pesquisa 1 ano e meio. E naquele momento que ele está bravo com Deus, que ele está lá discutindo com Deus, ele está orando. Aquela inconformação, fala, pô, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Poxa vida, meu filho, né? Você está vendo meu esforço? Aquela briga dele com Deus é uma oração. Aí vem aquela voz e diz, pega aí esse livro. O olhar dele se dirige para ele, pega. Numa outra reportagem ele conta que ele folheou e chegou lá na definição da doença, tinha 2 linhas só.
E ele voltou a ficar bravo. Aí aquela mesma voz falou, continua lendo, né? Ele até brinca, fala, continua lendo, cabeçudo, né? Alguma coisa assim. Lógico que o Espírito não falou isso para ele. Mas ele entendeu como um puxão de orelha. Ele continuou lendo e mais para baixo estava a descrição de uma outra doença, que tinha semelhança com a gangliosidose. E ali então depois ele vai estudar, né? Ele chama de enzimologia, para poder fazer a enzima. Essa é a resposta, né? É o busca e acharás. Ele buscou e achou. Se a gente busca, se a gente bate, a porta se abre, essas respostas vêm. E Deus tem inúmeras maneiras de atender aos nossos pedidos, de responder às nossas preces. Outra coisa que chama atenção na reportagem, e por isso que eu não editei, eu deixei ela inteira, é a resolução do problema dele com o banco, uma casa. Notem os amigos que para poder ele fazer isso, ele parou de trabalhar. Não tinha renda, foi comendo as economias, e aí com isso ele parou de pagar a prestação e a casa foi a leilão, foi tomada. Ele entra na justiça e briga por longos anos pedindo uma revisão, mas ele não tinha como pagar ainda assim. E a juíza, numa atitude inédita, ela pega um fundo que é destinado para entidades sociais ligadas à questão da prevenção à criminalidade, e ela destina para pagar a dívida dele, quitando. Mais uma vez, a divindade responde à sua busca, à sua luta. Mais uma vez, ele não ficou de braço cruzado com aquela síndrome de coitadinho. Ninguém vê a minha luta, com meu filho aleijado aqui, coitado de mim. Olha aí, estão tomando a minha casa. Não, ele foi à luta e disse, não quero pena de ninguém. Esse filho é uma bênção. E ele recebe essa recompensa. Então olha como Deus atende às nossas preces. Às vezes a gente não percebe como é que funciona isso, né? Eu me lembro de um caso contado num livro espírita, que de um cidadão tinha muita fé em Deus, mas muita fé. E aí ele morava numa ilha, e aí começou a chover na cabeceira do rio, o rio começou a subir. E ele vendo a água subir, ouvindo no noticiário que o rio ia subir muito, ele começou a orar. Senhor, eu sou um bom servidor, eu sigo fielmente os seus preceitos, faça com que o rio baixe e eu não precise sair daqui. Aí passou os vizinhos, né? Ô, seu Benedito, vamos sair que a água vai subir. Nós temos que sair o mais rápido possível. Pega as galinhas, os carneiros, os porcos, vamos embora, porque depois não vai dar tempo de tirar. Não, vocês não têm fé. Eu estou pedindo e Deus vai atender o meu pedido. Eu vou ficar aqui, não vou precisar sair. Continuou orando. Passou mais um dia e o rio já chegando na porta da casa. E aí vieram os bombeiros, vieram outros vizinhos mais de cima. Vamos embora, seu Benedito, não dá mais tempo. A última leva está saindo agora, o senhor precisa ir com a gente, senão não vai ter jeito. Não, Deus vai ouvir minhas preces. Vocês não têm fé? Eu sou um homem de fé. Ele continuou orando. Aí subiu, mais ou menos assim, ele começou a colocar as coisas em cima das mesas, e foi subindo, ele colocou em cima da casa o que dava, e veio os bombeiros. Seu Benedito, nós viemos buscar o senhor. Olha, não vou sair daqui, essa casa é minha, ninguém me tira daqui. E os bombeiros, seu Benedito, você decide logo, tem mais gente para te buscar e ir para cima. Não, eu vou ficar aqui, Deus vai ouvir minhas preces, eu sou um homem de fé. Aí os bombeiros, vamos, não vamos, deixaram ele lá e foram buscar outras pessoas. Na volta, ele já estava com água cobrindo o telhado, ele já estava com água pela perna, ele estava lá firme, esperando Deus tirar ele, né? E os bombeiros, vamos, seu Benedito, olha, o barco está cheio, mas cabe o senhor aqui, vamos embora. Não, eu vou ficar aqui, Deus vai ouvir as minhas preces. Aí não tinha como ir embora, né? O rio subindo, os bombeiros foram embora, e ele morreu afogado. Chegando no mundo espiritual, ele estava revoltado com a divindade. Poxa, um homem que quer mais fé do que eu, fiquei lá até o último momento dando testemunho, e vocês me deixam morrer afogado? Aí apareceu um espírito lá e consultou a ficha e falou, olha, nós mandamos uns vizinhos seus te buscar, levar, porque nós ouvimos a sua prece. Você continuou orando, nós mandamos outros vizinhos te buscar, você não ouviu, e continuou pedindo, nós mandamos o bombeiro, você não ouviu o bombeiro, continuou orando, nós mandamos o bombeiro de novo, fazer o quê? Então você tem que fazer a sua parte, né? Às vezes a gente quer que Deus mexa nas engrenagens, nas leis, abrogue as leis universais para atender o nosso capricho. Não é assim. Deus atende as criaturas através de outras criaturas. E nas coisas simples, nas coisas mais simples, nós vemos a manifestação da providência divina cuidando de nós, zelando de nós. Então é importante a gente estar atento.
Tem uma coisa interessante, quando Jesus está ensinando a gente a orar, lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, que está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Essa frase é interessante, né? Porque ele coloca assim uma condição: se você perdoar, Deus te perdoa. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Vocês acham que Deus perdoa ou não perdoa? Quem acha que Deus perdoa, levanta a mão. E quem acha que Deus não perdoa, levanta a mão. E quem não acha nada? Tem uns aí que não acha nada, né? Quem acha que Deus não perdoa, nem não perdoa? Tem bastante gente indecisa. Na verdade, o raciocínio lógico leva-nos a concluir que Deus não tem que perdoar. Porque quem perdoa é aquele que se ofende. Deus não se ofende. Não tem por que Ele perdoar a gente. Então por que Jesus está falando que a pessoa precisa perdoar? É porque a oração é um ato de comunhão com a divindade, não é? Eu estou orando, então estou me colocando em comunhão com a divindade. É isso que Jesus está ensinando. Ele está querendo acabar com aquela relação de troca. Tanto que ele ensina que a oração ela pode ser para louvar, pedir e agradecer. Ele está ensinando eu me colocar em comunhão com a divindade. Mas Deus não é amor? Deus é o amor absoluto. Então, para eu me sintonizar com o amor, eu tenho que tirar todo resquício de ódio do meu coração. Senão eu não consigo. É nesse sentido que Jesus está colocando. Vai e perdoa seu irmão. Senão, não tem como sintonizar com Deus. Porque Ele é amor, você não é amor. Você tem uma mácula aí. Falando nisso, agora eu vou fazer um parênteses para contar um xiste. Eu estava lá em Goiás esses dias, em Jataí. E aí, por curiosidade, eu estava ouvindo uma rádio evangélica, que tem umas músicas bonitas, umas músicas evangélicas muito bonitas. E no intervalo, o radialista dizia assim: rádio não sei o quê, aqui você tem o melhor de Deus. De repente, eu falei, tem uma coisa estranha nessa frase, né? O melhor de Deus? Deus não é absoluto? Será que Deus tem alguma parte ruim? Aqui você tem o melhor de Deus. Então Deus não tem o ruim, Ele só tem o bom, Ele é só amor. E se Ele é só amor, não tem como você sintonizar com Ele se tiver ódio no seu coração. É por isso que Jesus ensina isso, né? Outro ensinamento nessa linha, nós vamos encontrar no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, quando Kardec analisa essas passagens. Nesse trecho, Lucas diz o seguinte: também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. Aí Jesus conta a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano aí. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Olha a oração arrogante do fariseu, né? O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Jesus diz então: declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro, o fariseu, não. Então aqui, mais uma vez, ele fala essa questão: como é que aquele fariseu que é orgulhoso está apontando defeito nos outros e quer dizer que ele é melhor? Aquela atitude de arrogância, aquele orgulho vão e tolo dele, já não permite que ele sintonize com Deus. É por isso que Jesus fala: o outro mais simples voltou justificado. E é interessante nós notar que ele sempre usa os extremos, né? Ora ele fala do samaritano, que era considerado impuro, que era considerado inimigo dos judeus, né?
ora ele fala do publicano. Aqui no contexto, só para a gente esclarecer, o fariseu, ele era um seguidor fiel de toda a ritualística do judaísmo, como ele fala na própria prece. O publicano, embora fosse judeu também, ele era um cidadão marginalizado, era uma pessoa muito rica, porque ele era o responsável por arrecadar os impostos. E essa questão do imposto, ela era muito controvertida na Judéia. Os romanos eram povo invasor, tinha Herodes, que era o rei judeu que comandava, quem autorizava ele continuar como rei era o imperador romano, ele tinha que pagar altas somas de tributos por esse privilégio, e ao mesmo tempo, para poder a máquina arrecadadora funcionar, os impostos eles eram leiloados. Quem podia, pagava, antecipava uma parte para o imperador ou para Herodes, no caso, e depois a pessoa ia arrecadar. Então o publicano ele tinha uma máquina de cobrar, com pessoas truculentas, eles eram acusados de corrupção, porque muitas vezes cobrava mais do que era devido, eles precisavam ganhar. Por isso eles eram considerados traidores da raça, porque eles estavam extorquindo os próprios irmãos para que esse dinheiro fosse parar nos cofres de César, nos cofres do Império Romano. E aí Jesus então usa a figura desse publicano. Essa pessoa marginalizada é considerada um ladrão, um traidor, dizendo que ele, pela sua atitude de humildade, a prece dele era ouvida. Mas aquele fariseu que era considerado o perfeito, pela sua atitude de arrogância e de orgulho, ele não conseguia sintonia com a divindade. Dá o que pensar, né, gente? Acho que vale a pena a gente pensar, como é que eu oro? Será que eu estou com o meu coração limpo? Estou em paz com a minha consciência? Realmente estou conseguindo essa sintonia com a divindade? E aí, então, quando Marcos, lá no capítulo 11, versículo 24, fala: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes, faz a gente pensar, né? O que nós temos pedido para a divindade e como nós temos prestado atenção nas respostas que a divindade nos dá. Será que nós estamos como o seu Adolfo, buscando a solução, ou nós estamos como o seu Benedito, esperando a água bater na cintura para a gente se mexer ou nem se mexer? E da mesma forma como a gente pede, tem um outro aspecto da prece, que é a gratidão. E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses com um ensino fantástico, pequeno, mas muito profundo. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, era uma comunidade considerada de gentios, porque eram pessoas que não eram judeus e estavam conhecendo o Novo Testamento, sofriam muita perseguição da sinagoga local. Os judeus perseguiam os cristãos, que naquela época nem chamavam cristãos ainda, chamavam seguidores do caminho. E quando Paulo passou, fundou a igrejinha lá, depois as pessoas foram acorrendo, muita gente estudando o Evangelho, se beneficiando, muitas comunicações mediúnicas, né? Ele então escreve para os Tessalonicenses, para que diante das perseguições, ele diz assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É o versículo 16 a 18 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver essas três frases. Regozijai-vos sempre. O que é o regozijo? Para Paulo mandar a gente se regozijar. O regozijo é uma intensa sensação de prazer, de alegria. Então ele está dizendo assim, olha, sob pedrada, sob açoite, sob perseguições, sintam-se felizes, sintam-se alegres, não se entreguem, não se deprimam, não baixem a guarda. E aí ele diz, orai sem cessar, ou seja, estejam em comunhão, em comunicação com a divindade. Não se deixem abater pelas suas perseguições, estejam felizes e em comunicação com o Pai constantemente, ligados, louvando, agradecendo sempre. E aí ele fecha com a gratidão, ele diz, em tudo dai graças por tudo, mesmo sob chicote, agradeça. Dar graça é agradecer, é demonstrar gratidão. E aqui então a gente fica pensando, né? Como agradecer sempre? Porque tem momentos da nossa vida que é difícil mesmo. Como é que eu vou agradecer? Na verdade, é uma questão de inteligência isso.
tem uma linha da psicologia chamada psicologia cognitiva, que ela ensina que nós funcionamos basicamente por 3 vertentes: pensamento, emoção e comportamento. Quando eu penso, eu desencadeio uma série de reações no meu cérebro, reações emocionais, e em função do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, eu ajo, eu me comporto. Então é uma questão de eu pensar, de eu analisar como que eu penso. Diante de uma circunstância adversa, como é que eu penso? Como que eu encaro aquela dificuldade? É questão de escolher. Eu posso ver o lado bom e agradecer, ou eu posso ver o lado ruim e reclamar, blasfemar, deprimir. Se eu, enxergando o lado ruim, vendo a dificuldade e enxergando aquilo como uma maneira de crescer, de aprender, de desenvolver o meu potencial e ir bater, buscar a solução, eu vou agradecer por aquilo. Que bom que aconteceu isso. Assim eu aprendi tal coisa. Esse sentimento de gratidão faz com que uma região do meu cérebro, chamado núcleo accumbens, que é relacionado com o sistema de gratificação, esse núcleo accumbens, ele libera a produção da dopamina, que é um neurotransmissor muito importante, que ajuda a gente a ter essa sensação de regozijo. Quando eu libero a dopamina, eu fico feliz, eu fico alegre, eu fico sereno, eu fico calmo, eu fico menos estressado, menos ansioso. Então a produção de dopamina é muito importante juntamente com a serotonina. Mas quando eu tenho essa postura de agradecer, eu libero a produção de dopamina. Isso faz muito bem para o meu organismo, para o meu estado emocional. Por outra via neural, quando eu libero a dopamina, eu também aciono o sistema responsável pela liberação da ocitocina. A ocitocina é um hormônio muito interessante, todos os mamíferos têm, especialmente as fêmeas. As mulheres têm mais ocitocina do que os homens. É chamado de hormônio do amor. Quando a mulher está grávida, ela tem uma alta liberação de ocitocina, porque ela precisa desenvolver o cuidado para com o feto. Quando a mulher dá à luz, é a ocitocina que dispara o mecanismo para a produção do leite, da prolactina. E aí vai. Quando então nós estamos sob o efeito da ocitocina, nós ficamos calmos, ternos, compreensivos, aceitamos as coisas com mais tranquilidade. Li recentemente que eles estavam fazendo pesquisa de ocitocina com presos violentos, para ver qual seria o efeito no comportamento deles, para ver como altera o nosso cérebro. Então veja só, se eu sei que pensando coisas boas e agradecendo, eu vou produzir todas essas substâncias positivas no meu organismo, para que eu vou ficar me irritando vendo o lado ruim das coisas? Não é uma questão de inteligência? Nós poderíamos aqui fazer ainda um ganchinho, soltar um galinho na nossa palestra para falar um pouquinho sobre a depressão. As pessoas também muitas vezes deprimem por uma série de fatores, mas principalmente porque ela está com pouca serotonina circulando. Os médicos hoje têm uma classe de remédio muito boa, que são os inibidores de recaptação seletiva de serotonina. O que esses remédios fazem? Eles impedem que a serotonina que está circulando seja captada pelo neurônio. Ela fica na fenda entre um neurônio e outro. Isso faz com que a pessoa melhore. Mas a pessoa não produz serotonina, é só aquele pouquinho que ela tem. Por isso que ela precisa fazer a psicoterapia com um bom psicólogo, para que ela reorganize a sua maneira de pensar e de ver a vida, para aumentar o seu prazer e, com isso, produzir serotonina. Geralmente o psiquiatra manda a pessoa fazer caminhada, dançar, cantar, visitar um parente, brincar com o netinho, porque essas atividades fazem o cérebro produzir serotonina, melhora o estado de depressão. Percebem? Eu até uso uma técnica diferente. Eu tenho um videozinho de uma criança rindo, é um bebê que gargalha quando o pai faz um tom, acho que vocês já viram ele. Só de lembrar já estão rindo, né? Porque quando eu fiz uma edição e coloquei vários minutos, o vídeo emendado. E aí a pessoa está no consultório, eu coloco de uma certa altura lá da terapia, ela começa, ela pode estar com o ombro caído, né? Dali a pouco ela está rindo. 5 minutos rindo, ela produziu uma grande quantidade de serotonina. Melhora.
Percebe? Então aqui, fazendo um galinho com a nossa reflexão, a gratidão, quando você está com esse sentimento de gratidão, você está feliz. No seu cérebro não tem espaço para felicidade e infelicidade ao mesmo tempo. Ou você está feliz ou está infeliz. Então a gente faz a opção de ser feliz. Eu vigio meu pensamento. Quando vem um pensamento negativo, uma coisa ruim, eu elimino, falo, não quero pensar isso. Não é saudável para mim. Eu vou ver o lado bom da vida. E a gente até puxa, vamos buscar o auxílio de um cara chamado Mathieu Ricard. Vocês talvez já tenham ouvido. É um francês que tinha uma vida promissora como executivo na França, e aos 20 e poucos anos ele foi para o Tibete. Se tornou um monge budista e é considerado o homem mais feliz do mundo. Captei um pensamento lá atrás. Alguém falou, mas como é que você sabe que o cara é mais feliz do mundo? Como é que tem como medir felicidade? Se nós nem sabemos o que é felicidade? Tem. Eles medem a felicidade partindo do pressuposto dessas substâncias que o cérebro produz, desses neurotransmissores. Então eles mapeiam, colocam uma série de eletrodos na cabeça da pessoa, e aí eles então medem o estado emocional dela com base nessas substâncias que ele está produzindo. O Mathieu Ricard é considerado o homem mais feliz do mundo. Através da meditação ele consegue elevados estados de consciência que produz todos esses neurotransmissores, neuropeptídeos responsáveis pela nossa estabilidade emocional, pela nossa alegria. E ele publicou um livro que tem uma frase lapidar, base. Ele diz assim: será que devemos aceitar a infelicidade? Aceitar a infelicidade? Eu sou infeliz, minha vida é ruim. Será que devemos aceitar a infelicidade? Ou fazer um esforço genuíno e inteligente para tentar extrair felicidade mesmo nos momentos de dor? Duas opções: ou eu aceito a infelicidade e deprimo, ou eu faço um esforço inteligente, consciente, para extrair felicidade, mesmo nos momentos difíceis. É isso que nós estamos falando, não é? É a psicologia cognitiva, é eu controlando meu pensamento para fazer a regulação emocional, para não sair descarregando em cima dos outros, para não ficar para baixo. Então a gente pode, considerando isso tudo, que nós somos pessoas inteligentes, que Deus deu a inteligência para a gente usar, e o pensamento para a gente pensar. Eu posso, sabendo disso, fazer um programa. Ao me levantar, eu já me programo para ter um ótimo dia. Não importa se roubaram meu carro, se eu perdi o meu emprego, se a duplicata está vencida, afinal é o credor que vai passar apurado, né? Não importa, eu posso pensar assim: acordei, eu me programo, hoje eu vou ter um ótimo dia. Eu vou sorrir para as pessoas, eu vou cumprimentar todo mundo. Se alguém me ofender, eu vou deixar para lá. Se me chamarem de burro, eu vou agradecer, porque o burro é um animal trabalhador. Eu não vou me ofender com nada, porque eu vou ficar vibrando naquela vibe do bem, na vibe do amor, na onda do amor, né? E aí, eu tenho tanta coisa para agradecer hoje. Aí eu começo agradecendo pelo ar que eu estou respirando, estou vivo, pelo corpo perfeito que eu tenho, por estar aqui morando em Cascavel, esse lugar maravilhoso, com esse clima fantástico. Não tem guerra, não tem epidemia, não tem terremoto, não tem seca. Que coisa maravilhosa, gratidão por isso. Gratidão por estar caminhando com as próprias pernas. Gratidão por estar enxergando pessoas tão bonitas, por poder contemplar o meu jardim, por poder tocar e sentir a textura daquela rosa que eu cultivei, por ouvir o bem-te-vi cantando de manhã, o sabiá, por ouvir o tamborilar da chuva no telhado, cantando aquela musiquinha, o vento que assopra lá fora, e eu debaixo da coberta. Que bom ter uma coberta para me agasalhar, um teto para me proteger. São tantos motivos para agradecer, meus amigos. E aí eu levanto de manhã, vou lá na padaria, compro aquele pão quentinho, pão de queijo assado na hora, e sento na mesa com a minha família, e eu nem me lembrei que o padeiro levantou de madrugada, deixou a cama quentinha dele para ir fazer pão para mim. E daí eu começo a pensar e percebo: meu Deus, alguém plantou esse trigo, alguém semeou e colheu esse arroz que eu como, esse feijão. Eu não tive trabalho nenhum, só fui no mercado e peguei, já estava até separado, pesado. Que beleza, não precisei moer a cana, o açúcar já está aqui pronto. Até para acender o fogo, não preciso mais ficar soprando aquele pau de lenha molhado, com fumaça no olho, porque eu aperto um botão, ou no máximo um fósforo, giro um botão e aquela chamazinha azul mágica se acende. Que maravilha, não é?
Que coisa fantástica! Quanta coisa nós temos para agradecer, meus amigos. A roupa, eu chego lá no guarda-roupa, escolho aquela que eu quero. Eu vou na loja, tem de todos os modelos e todos os tamanhos. Os nossos avós tinham que tecer. Plantavam algodão, colhiam, fiavam e teciam. Tosquiavam a lã, cardavam, como dizia, separavam, fiavam para depois fazer o cobertor. E nós temos tudo pronto. É ou não é motivos para agradecer, meus amigos? Então, se a gente usar da inteligência, nós veremos que os nossos problemas são nada, considerando a imensidade de coisas boas que nós temos para agradecer. E assim, então, nós nos colocamos nessa postura de gratidão a Deus, liberando essas substâncias tão importantes para o nosso organismo, para o nosso humor, e vamos estar sorrindo sempre. E quando aquele azedo chegar para nós, achando que nós somos um bobo alegre, não tem problema. Nós estamos fazendo a escolha certa, a escolha da saúde, a escolha do bom humor, a escolha da alegria, e com isso o nosso corpo vai responder com saúde igualmente, sem adoecimento. E quando ele adoecer, ainda assim eu vou ver o lado bom, a oportunidade de refletir, de olhar para dentro, de ver o que é que eu preciso mudar em mim, jamais deprimir, jamais desanimar. Quando eu falo assim, não estou criticando quem tem depressão, não é isso. Deprimir no sentido assim, da pessoa se entregar, da pessoa ficar olhando o lado ruim, dela fazer um esforço para ver o lado bom, porque tudo tem um lado bom, tudo, por mais difícil que seja, sempre tem um lado bom. E assim então, relembrando a promessa de Jesus, que toda vez que nós batermos, as portas se abrirão, que toda vez que nós buscarmos, nós encontraremos. No exemplo deixado pelo seu Adolfo, dessa comunhão com a divindade aí, recebendo a ajuda. Na recomendação de Paulo, do regozijar sempre, do orar constantemente e de dar graças, eu dou graças a Deus por estar aqui hoje, na CEPAL, essa casa que me acolhe sempre. Dou graças por vocês estarem me ouvindo com tanta paciência e que Deus nos abençoe e continue iluminando a nossa caminhada aqui na terra. Muito obrigado.